Olá, queridos irmãos, Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez e é um prazer, um privilégio poder estar participando com você, poder contribuir na edificação um dos outros. A você também, meu amigo, que está aí ligado no nosso canal, seja bem-vindo, também é um prazer. Nós temos tido uma temporada que nós chamamos Conectados com o Reino de Deus. E temos falado vários temas. Nós falamos sempre numa sequência de 3 reflexões e depois nós temos uma live. E tem sido muito abençoador, muito edificante para nós e acreditamos também para você. E agora nós estamos iniciando uma nova temporada com um tema maravilhoso, um tema que fala de nós mesmos, como igreja, como corpo de Cristo. Então, igreja, o corpo de Cristo, um povo saudável. Dentro dessa temporada, nós teremos aí 4 episódios. A igreja na sua adversidade e unidade, falando sobre comunhão com Deus, comunhão com nossos irmãos e servindo uns aos outros. Será então essa temporada, esses 4 episódios. E agora nós estaremos introduzindo esse tema, esse episódio, falando da dinâmica da igreja na sua diversidade dentro de uma unidade, a unidade na diversidade. E vamos iniciar usando um texto do apóstolo Paulo, quando ele, escrevendo aos irmãos na cidade de Éfeso, ele escrevendo e falando como ele intercedia, como ele orava, como ele pedia a Deus por aqueles irmãos em áreas muito específicas. Então vamos ler esse texto. É no primeiro capítulo de Efésios, a partir do versículo 15. E quero ler com você esse texto, tá? Diz assim: desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e o seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês com essas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àquele que ele o chamou, e a rica gloriosa herança que deu a seu povo santo. Então Paulo, ele começa nesse texto, nessa carta, dizendo que ele orava a Deus, pedindo que Deus desse ao povo dele conhecimento, desse também ao povo sabedoria para entender o propósito de Deus, o conhecimento de Deus, e conhecesse o povo de Deus o seu poder. Interessante que Paulo, e aí a partir do versículo 19, e eu quero ler também, e você me acompanha aí. No versículo 19, Paulo diz: também oro para que entenda uma grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade
poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu templo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. Bom, por que eu li esse texto? Porque esse texto diz que Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, e ele é quem preenche todas as coisas. Nessa dinâmica de ser igreja, um povo dinâmico, existem as suas adversidades, ou a sua diversidade. Quando a gente lê o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu quero ir para lá, e você vai comigo também, tá? No capítulo 12, versículo 4, ele diz assim: existem diferentes tipos de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todas elas. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera todas as coisas. E aí Paulo, ele fala dos dons espirituais e de ministério. E para falar de dons espirituais, Paulo usa a figura de uma analogia. Ele faz uma analogia do corpo nesse capítulo. Ele diz que a igreja é assim como o corpo humano. O corpo humano tem vários membros, e cada membro do corpo, ele não trabalha separadamente. Existe uma dinâmica, e esses membros do corpo fazem com que o corpo funcione bem. Quando um membro não está bem, o corpo sofre, mas cada membro do corpo tem também a sua função. Paulo usa essa figura para falar dos dons espirituais na igreja. Os dons espirituais é a capacidade dada por Deus a cada membro, a cada pessoa, a cada discípulo, a cada crente, para que ele sirva em uma área ministerial na igreja. Então você vai encontrar vários irmãos com dons diferentes, com ministério diferente, e trabalha nessa unidade para edificar, para fortalecer o corpo de Cristo. Então você vê diversidade, mas você vai ver a unidade, porque a diversidade são os dons espirituais em cada pessoa, inclusive com perfis diferentes, mas todos trabalham com um só propósito, que é exatamente a unidade do corpo. Assim como os membros do nosso corpo, também nós, como membros da igreja, corpo de Cristo, devemos estar servindo com os dons espirituais. Então essa beleza, isso é saúde espiritual. Quando cada crente com seus dons espirituais estão servindo em diversos ministérios. Então, por isso que a gente sempre fala que Deus, ele é maravilhoso. Ele oportuniza cada um de nós a servir. Então sempre haverá lugar, sempre haverá serviço. E a capacidade não falta, porque a capacidade é dada pelo Espírito de Deus a cada um como ele quer e com o propósito que ele quer. Então, queridos, a igreja, corpo de Cristo, o povo saudável, é um povo que recebe dons espirituais, recebe chamadas ministeriais para servir em áreas diferentes, né? E isso não cria confusão, porque há uma interdependência, tanto dos membros um para com o outro, como há uma interdependência dos ministérios uns com os outros, porque o propósito maior, o fim final, essa redundância, ou o fim ou objetivo é a edificação, é a construção do corpo. Por isso, precisamos estar olhando e observando três coisas importantes que estará falando o irmão Josué,
falando sobre a comunhão com Deus. Esse corpo precisa estar em comunhão com a cabeça. Esse corpo precisa estar em comunhão uns com os outros, porque nenhum membro é superior ao outro, nenhum membro é melhor do que o outro. Todos os dons são espirituais, são importantes para a construção, para a edificação desse corpo. E a irmã Luciana estará falando sobre a comunhão dos irmãos um para com os outros. E a irmã Letícia estará falando também sobre algo fundamental, importante, que é o serviço. Todos esses dons e todos os ministérios na igreja é para servir uns aos outros. E aí essa construção que o Senhor diz por meio de Paulo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, ele diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então Deus está nos aperfeiçoando por meio dos dons espirituais e dos ministérios na igreja. Que Deus abençoe a você e que você sempre não só sinta, mas seja participante, não é? Desse corpo, ativamente, dessa dinâmica que é gerada, produzida por Deus na pessoa de Jesus, na distribuição dos dons espirituais, na distribuição dos ministérios. Então, o Senhor abençoe você, a sua casa, e esteja aí. Qual o dom menor? Não existe o dom maior e o dom menor. Existem dons que evidenciam mais, mas, por exemplo, o dom do socorro, você não vê aquela pessoa que está ajudando todos os ministérios, é aquele que fica lá no pano de fundo. Nem sempre a gente vê essa pessoa, mas ela é tão importante quanto aquele outro que está ministrando a palavra, aquele outro que está fazendo algo que está sendo visto. Então todos os dons são importantes, todos os ministérios são importantes, e estamos nesse propósito, igreja, o corpo de Cristo, um povo saudável. Amém.